Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma vez o Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira e que é filhote do Vejam Só que não com debates, mas com entrevistas para a gente poder espremer os convidados aqui e tirar deles o melhor. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante urgente. O número de refugiados no mundo sobe a milhões de pessoas. Inclusive, hoje de manhã, eu ouvi numa das emissoras de TV que um dos fatores que tem impulsionado o crescimento dos refugiados é a guerra na Ucrânia, né? Além dos movimentos ligados à fome e à miséria, coisas que acontecem no âmbito da América do Sul, né? Na América do Sul, América Central. E o Brasil tem sido um dos destinos desses refugiados, dessas pessoas que são obrigadas a abandonar a sua casa, abandonar a sua terra de origem, abandonar a sua vida e tentar sobreviver em outro lugar sem que para isso tenha uma estrutura. A ideia do Veja Só Entrevista hoje é discutir como a igreja deve participar desse processo ou se ela deve se manter no lugar em que ela está, priorizando apenas a evangelização. Ou usar essa circunstância e promover algum tipo de socorro aos refugiados, mas com vistas à sua exposição ao evangelho, pensando em oferecer a esses refugiados uma oportunidade de conversão. Até que ponto isso seria honesto? E é com muita alegria que a gente recebe um especialista dessa matéria, que é o pastor Samuel Silva, da Igreja Batista do Povo, em São Paulo. Paz e graça, pastor Samuel, tudo bem? Graças a Deus, Heber. Prazer estar aqui com você, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Para mim é uma honra. A Igreja Batista do Povo que o senhor frequenta é a sede, né? Isso é a sede, fica na Domingos de Moraes, número 1100. Nós temos 4 cultos, às 8 da manhã, 10h30, 17h e 19h30, no domingo. São todo domingo? Todo domingo, 4 cultos. E essa igreja, Domingos de Moraes 1100, fica muito pertinho de 2 estações do metrô. A estação Ana Rosa, que contempla a linha verde e a linha azul, e a estação Vila Mariana, que contempla a linha azul. Então é muito fácil de ir lá. Isso mesmo. É a igreja que foi fundada pelo pastor Ernesto Tonini. Eu cheguei a frequentar essa igreja lá no tempo que ele pastoreava. Homem bravo. Ele era. Ele era bravo, muito bravo. Mas um homem de Deus sem a menor sombra de dúvida. É um ícone na história do cristianismo brasileiro. Sim. Um homem de uma envergadura assim descomunal, um homem influente. Qualquer lugar do Brasil que você for, alguém conhece o pastor Enéas Tonini. Sem sombra de dúvida. Pastor Samuel, por que o senhor se interessou por essa questão dos refugiados? Eu sei que o senhor deu uma entrevista para a revista Graça, né? Uhum. Que ainda vai ser publicada. Por que o seu interesse com os refugiados? De onde vem isso? Olha só, eu fui para a Inglaterra com a minha família em 2004. Eu, meu filho, a minha esposa Sueli, depois o meu primeiro filho, Samuel Wesley. A minha ideia era estudar inglês por 3 anos na Inglaterra e retornar ao Brasil. Acabei ficando 10 anos no Brasil. Foi onde eu tive contato com pessoas de várias partes do mundo. Depois que eu aprendi o inglês, então eu comecei a ir para as ruas e ter contato com as pessoas, evangelizar, conversar, apresentar o evangelho lá na Inglaterra. E aí foi quando nós começamos o que eu chamava de clube de conversação inglesa, ou em inglês, English Conversation Club. Nós tínhamos gente de várias partes do mundo. Eu falo que a Inglaterra é um pedaço do céu na terra, porque tem gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Na Inglaterra fala-se mais de 600 línguas, tá? E existe mais de 200 diferentes nacionalidades. Então, só no bairro onde eu morava, tinham 95 diferentes nacionalidades. Eu comecei a estudar o perfil da cidade, os movimentos migratórios e etc. E aí, quando começamos o clube de conversação inglesa, nós tínhamos 32 nações só naquele clube, né? E as pessoas queriam aprender inglês, porque era gente de várias partes do mundo. Então, tinha 32 diferentes nacionalidades. E aí foi quando eu realmente comecei, depois que aprendi o inglês,
eu comecei a me envolver com esse povo. E para mim foi uma experiência singular. Que bacana, muito bom. Aí o senhor voltou para o Brasil quando? Eu voltei para o Brasil em maio de 2014. E quando cheguei no Brasil, na verdade, eu já vim da Inglaterra com a missão de ajudar o primeiro refugiado que estava no Brasil, que era o Mohamed, que era um sírio, conhecido de uma família de missionários que trabalhavam no Sudão. E aí eles falaram assim, ó, tem essa família que está no Brasil, quando você chegar lá você pode ajudá-los. Então, meu primeiro contato, quando cheguei em 2014 aqui no Brasil, foi com um refugiado sírio chamado Mohamed. Muito joia. Antes de continuar a entrevista, eu esqueci duas coisas. Primeira delas, você que está assistindo a exibição desta gravação no canal do YouTube, você pode e deve participar do programa. É só mandar a sua pergunta ou o seu comentário aqui para as nossas redes sociais. A Angélica recebe lá no Switcher e passa para mim aqui. A gente põe a sua opinião, como se você estivesse participando ao vivo do programa, porque você está assistindo a exibição da gravação ao vivo no YouTube. Essa gravação não fica no YouTube, ela só vai ficar quando o programa for exibido no mês de julho. Então, você que está assistindo é um privilegiado, uma privilegiada. E você que não sabia disso, que está assistindo a exibição do programa, fique atento. Todas as gravações do Vejam Só são exibidas no canal do YouTube. O canal é o... qual é o canal mesmo? Vejam Só. Vejam Só Oficial. Vejam Só Oficial, o canal do YouTube, tá bom? E a segunda coisa que eu estava esquecendo é de pôr a enquete no ar. Vamos lá. Você é a favor de a igreja se empenhar, veja bem, hein? Se empenhar no socorro aos refugiados com vistas à sua conversão a Cristo? Então, não é fazer uma coisinha, é se empenhar no socorro aos refugiados, porque assim eles serão expostos ao Evangelho e poderão ou não se converter. Sim ou não? Ao final dessa edição, a gente vai aferir o resultado parcial da nossa enquete. O entrevistado de hoje é o pastor Samuel Silva, autor, né, desse livro aqui, também muito interessante, A Bíblia aos Olhos do Islã, já publicado há alguns anos, né, e que vai receber uma ampliação, né, pastor? Ou uma outra segundo edição. volume. Um segundo volume. Isso. A Bíblia aos Olhos do Islã. O Islã olha para a Bíblia? Sim, o Islã reconhece a Torá, que é o Pentateuco, conhece os Salmos de Davi e o Injil, que é o Novo Testamento, como revelações dadas por Alá à humanidade. Então, eles reconhecem nas suas formas originais. No entanto, essa é a resposta que eu dou no meu livro, de que o muçulmano hoje acha que a Bíblia foi um livro corrompido e alterado, e eu vou mostrar tanto a partir dos manuscritos do Novo Testamento, quanto dentro do próprio Alcorão, de que a Bíblia não foi um livro corrompido e nem alterado. Ora, se a Bíblia, na perspectiva islâmica, foi um livro corrompido e alterado, ele não é mais válido para hoje. Então, o que é válido para hoje, segundo a teologia islâmica, é o Alcorão, não é? Que foi dada como revelação universal, uma revelação para toda a terra, por Alá, através do profeta Maomé. Então, a última mensagem de Alá para a humanidade é o Alcorão, que abrogou, ou seja, que cancelou, que revogou, isso é teologia islâmica, que revogou a Torá, os Salmos de Davi e o Novo Testamento, que foi a mensagem dada por Jesus. O que o muçulmano médio pensa de Jesus? O muçulmano ele reconhece Jesus como um profeta. Esse é o meu segundo livro, não é? Que eu faço realmente, eu mostro no meu segundo livro, que vai sair final de agosto, início de setembro. Aí o senhor volta aqui. Eu volto com prazer, será um prazer. Eu mostro que mesmo no Alcorão, Jesus, ele é superior ao profeta Maomé. No Alcorão? No próprio Alcorão. Eu mostro no meu livro que Jesus é superior ao profeta Maomé. Agora, Jesus é visto como um profeta que tem algumas limitações. Um profeta que teve uma mensagem dada para os judeus e uma mensagem dada para os cristãos. Agora, o próprio Maomé, ele vai dizer que não existe nenhum profeta maior do que ele mesmo, Maomé e Jesus, diante de Alá.
É tanto que ele falava assim, o Maomé dizia assim, olha, se caso eu morrer e eu não encontrar, se vocês morrerem primeiro que eu, e vocês encontrarem Jesus ou Isa, como ele é mencionado no Alcorão, diga para ele que eu mandei um abraço para ele. E o Maomé dizia que não existia nenhum profeta maior do que ele e Jesus diante de Alá. E o muçulmano vai dizer assim que a teologia dele é incompleta se ele não crê em Jesus como um profeta. Então tem muito conteúdo, o livro ficou excelente e será lançado logo, logo. Que legal, muito. Parabéns, pastor. Obrigado. Por esse trabalho. Agora, o que a gente quer conversar bastante aqui é sobre essa questão dos refugiados. Sim. O que é exatamente um refugiado? Olha só, o refugiado, segundo a Convenção de Genebra de 1951, e um acordo que foi feito em 1984, que é a Convenção ou a Declaração de Cartagena, o refugiado é uma pessoa que sai do seu país de origem porque ele sofre violência, ou por causa de catástrofes, ou por causa de perseguição política e religiosa. É interessante nós pensarmos nisso, porque o refugiado, ele tem duas opções. Ou ele foge e preserva a vida, ou ele fica e está incorrendo no risco de morrer. Então, isso é a definição de um refugiado. Essa é a definição de refugiado. Mas, não sei, mas em geral, o refugiado não tem estrutura no lugar onde ele vai. Ele não é uma mudança. Não é uma mudança, ele é forçado a sair, seja por meio de uma catástrofe, seja por meio de fome, seja por meio de violência, seja por meio de perseguição religiosa, tá? Por exemplo, quando o Estado Islâmico invadiu partes da Síria, Líbia, não é? Partes do Sudão, eles estabeleceram a forma mais radical da lei da Sharia. Então, a casa dos cristãos eram pintada uma letra N, que significava Nazareno, ou seja, aquela pessoa tinha duas coisas, ou ela se submetia, o Estado Islâmico fez isso, ou ela se submetia às regras do Islã e permaneceria, ou ela sairia. Se ela quer preservar a vida dela, o que é que eles fizeram? Então, eles fugiram. É tanto que surgiu uma campanha aí no mundo inteiro que era Somos Todos Nazarenos, ou seja, somos todos seguidores de Jesus, o Nazareno. Então, o refugiado, ele não tem a opção de ficar, a não ser que ele queira realmente, ele se expõe ao risco de morrer. Mas foram só os cristãos ou houve expulsão de muçulmanos também? Sim, expulsão de muçulmanos também, dependendo da interpretação que o muçulmano em si faz da lei da Sharia, porque existem vários tipos de interpretação. Então, existe o Estado Islâmico, que interpreta o Alcorão e a Sunna, que são os ditos e as falas do profeta Maomé, de maneira muito mais radical. É um convite aos seguidores do Islã ao extremo radicalismo, certo? É o que aconteceu quando o Talibã tomou, agora em 2001, o Afeganistão. Então, o Afeganistão continuou sendo um país islâmico, certo? Mas haviam conflitos internos. Então, por exemplo, tem 3 grupos dentro do próprio Afeganistão. Um mais ameno, outro mais radical, e eles estão brigando entre si. Então, o Talibã impôs a lei da Sharia, a ponto de a mulher não ter liberdade, as escolas e as universidades serem fechadas, e assim por diante. Então, o que aconteceu? Muitos, porque foram as forças aliadas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, ficaram por 20 anos tentando apaziguar, não é, o Afeganistão. Quando eles saíram, o Talibã tomou conta. Eles fizeram até alguns acordos, líderes do Talibã prometeram alguns acordos, foi uma negociação feita junto aos Estados Unidos, mas depois que as forças aliadas saíram, a lei da Sharia foi implementada da forma mais severa, da forma mais radical. Eu encontrei uma família inteira de afegãos, uma moça, por exemplo, que veio, ela deixou a universidade para trás no 5º ano de medicina. 5º ano de medicina? E assim, eu vi o sofrimento, não é? E assim, foi interessante, porque quando eu cheguei
no INSEC, que é o nosso Instituto Cristão de Ensino e Cultura, que o pastor Paulo é o líder hoje, que você conhece, a Marília. Quando eu encontrei aquela moça, eles não falavam nada de português ainda, eu comecei a falar inglês com elas. Nossa, parecia que ela tinha encontrado alguém, assim, finalmente eu encontrei alguém com quem posso me comunicar. E aí perguntei por que eles estavam ali, daí eles contaram toda a história. Ela falou assim, eu deixei a minha faculdade para trás no 5º ano de medicina. O pai era um homem muito influente no Afeganistão e eles deixaram tudo para trás. É uma situação muito crítica, é uma situação muito caótica. Por que o mundo muçulmano mais radical é contra o conhecimento, o estudo, a universidade, enfim? Olha só, essa talvez seja um outro tópico que a gente... por exemplo, as mulheres estavam estudando, certo? Mas existem várias interpretações em que a mulher ela pode ter uma vida normal, em uma sociedade, mesmo onde a lei da Sharia ela é implantada de forma mais leve, mais suave, ela pode trabalhar, ela pode estudar. Isso depende da interpretação. Quem lê a Surata 4 do Alcorão, alguns vão entender de que a mulher é simplesmente um objeto de procriação, dependendo da interpretação que se faz do Alcorão. É como se fosse uma versão da filosofia de Aristóteles, que diz que a mulher é como se fosse simplesmente um solo onde a semente é plantada. Então, a princípio, eles até fizeram um acordo, o Talibã, de que as mulheres continuariam estudando, mas fecharam todas as universidades. E as mulheres não voltaram mais a estudar. Então, a mulher tem que ficar em casa, cuidar das coisas da casa. Usar aí o hijab, a burca e assim por diante. Inclusive, tem a história de uma moça chamada Malala, não é? Sim. Que ela quase foi assassinada, terminou agora 2 anos atrás o curso dela na Universidade de Oxford, casou também há 1 ano atrás. Então, a Malala se tornou um ícone no mundo porque ela decidiu estudar. Ai, ai. Bom, vamos lá. Bora. O Brasil, então, é um dos destinos de refugiados no mundo hoje. Sim, o Brasil é um dos destinos para os refugiados no mundo. Desde que houve uma crise econômica no Reino Unido, a partir de 2008, eu falo Reino Unido porque era onde estava, mas, na verdade, foi a Europa, a Itália também enfrentou uma crise, a própria França. E quando muitos refugiados começaram a buscar asilo nesses países, por exemplo, a Inglaterra foi fatiado, né? Era cerca de 120 mil pessoas buscando refúgio. A Inglaterra disse que não receberia mais nenhum refugiado. E lhes foi oferecido receber 20 mil pessoas em situação de refúgio, e eles recusaram. Então, o que é que aconteceu? Então, muitos refugiados começaram a procurar o Brasil. Mas os destinos preferidos do refugiado é a Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, o Brasil entra como segunda opção, como uma 4ª opção, melhor dizendo. Mas, porque lá eles teriam melhores condições de vida, é isso? Sim, sim. As condições para um refugiado na Inglaterra, elas são assim, muito favoráveis. E alguns até abusam. Eu posso citar exemplos aqui. Por exemplo, vamos dizer assim, o refugiado quando chega no Reino Unido, então ele vai ter uma casa para morar, ele vai ter um X de dinheiro, de libras, o filho vai ter acesso à educação, escola, o filho vai receber, a gente chama de child benefit, seria um benefício para aquela criança, ela recebe um valor semanal, não é? Não paga alimentação, não paga uniforme, não paga absolutamente nada. Existem pessoas que realmente precisam. Agora, o outro extremo foi que existiram alguns muçulmanos fundamentalistas radicais, tá? Que foram nessa categoria de como refugiados. E os caras tinham 2, 3 casas alugadas, o Reino Unido gastava mais de 50, 70 mil libras com cada um deles por ano. Entende? E os caras pregando o radicalismo e o islamismo fundamentalista. Um dos exemplos é um cara chamado Abu Qatada, que foi um julgamento muito longo e ele acabou sendo deportado. Então, eles eram missionários travestidos de refugiados. Nesse caso, sim. Nesse caso, os fundamentalistas, sim.
A Inglaterra, então, absorve com uma estrutura bastante positiva ou absorvia, né, esses refugiados. O Brasil tem a mesma estrutura? Não, o Brasil não tem. O Brasil ainda tem uma política muito pobre, não é, para receber os refugiados. Por quê? O refugiado, quando vem, ele chega no aeroporto, então ele recebe um visto, não é? Ele recebe o CPF, uma carteira de trabalho, e aí ele vai ter que se virar. Entende? Se tem alguém que consiga ajudá-los, encaminhá-los para o mercado de trabalho, ou aí é onde nós entramos e tantas outras organizações entram que oferecem os cursos de alfabetização para que eles aprendam uma língua, outros encaminham para o mercado de trabalho. Por exemplo, nós tivemos um empresário na nossa igreja, um cara chamado Marcos, que ele contratou 18 haitianos. E ele, assim, fala deles, assim, com muito prazer e com muita alegria, porque eles eram realmente muito produtivos. Mas a política para a recepção de refugiados comparado ao Reino Unido, ela é totalmente diferente. Pelo que o irmão está dizendo, o governo só recebe essas pessoas e espera que ONGs façam o trabalho. Sim. Agora tem ONGs como a Caritas, que foram o nosso primeiro parceiro quando eu cheguei em 2014, 2015. Né? Existem outras ONGs aí como Compassiva. A Igreja Católica fez um trabalho assim, muito bom, excelente. Existe a Casa do Imigrante, mas as situações são bem difíceis. Porque a pessoa... Outra coisa, existem vários perfis de refugiados. O refugiado que chega pelo aeroporto não é o mesmo que atravessa a fronteira a pé, né? Não é. Então, ele tem que pensar nisso. Mas, só para você entender, existe sim, por exemplo, eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu ia visitá-lo numa casa aqui em São Paulo, um coronel do exército afegão. Ele estava no Brasil, inclusive eu e um outro coronel da aeronáutica iríamos visitá-lo. E aí, quando ligamos lá para visitá-lo, ele já tinha ido embora. Eles não falam para onde vão. Existe uma rota, o alvo deles é Europa ou Estados Unidos. Existe uma rota em que eles chegam na Colômbia, da Colômbia vai para o Panamá. São 65 quilômetros. Não tem estrada. É uma trilha, assim, são cerca de 250 mil pessoas que passam por aquele lugar. Então, são crianças, tá? E quando eles chegam na fronteira com os Estados Unidos, eles ainda têm cerca de 300 milhas para chegar numa cidade dos Estados Unidos. Então, pessoas morrem no caminho. É um cartel que conduz essas pessoas. São os coiotes? São os coiotes. Então, a situação é muito crítica. Então, alguns chegam no Brasil e muitos têm usado o Brasil como uma ponte para chegar na Colômbia, Panamá, Panamá e Estados Unidos. Entendi. Agora, em termos de Brasil, né, dos refugiados que estão por aqui, né, o irmão, obviamente, é a favor de que a igreja se empenhe nisso, porque faz parte de uma organização ligada à igreja, não é isso? Sim, claro. Por que a igreja deveria se empenhar nisso se é o governo que arrecada imposto e deveria providenciar essa assistência? É justo tirar o dinheiro do gasofilácio destinado à evangelização para fazer obra social? Nossa, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, hein? Olha só, tem um cara chamado Ambrósio, não é? Eu lembrei dessa história agora, não estava nem nas minhas reflexões para falar sobre isso. Mas quando os bárbaros invadiram Roma, que sequestraram alguns cristãos e pediram resgate, o Ambrósio olhou na igreja e tinham muitos vasos de ouro. E ele falou assim, olha, não é necessário que os nossos irmãos morram, os vasos vivos morram, enquanto os vasos mortos estão aqui. Então, vamos dar os vasos mortos em resgate dos vasos que estão vivos. Uma pergunta que eu faria para todos os nossos ouvintes se Jesus fosse um refugiado, você o receberia? Ele foi. Ele foi refugiado. No Egito. No Egito. Então, em Mateus capítulo 2, do verso 12 até o verso 15, e ali, se você ler, você vai encontrar, se você ler a Convenção de Genebra, e você ler Mateus 12, 2, do 12 a 15,
você vai encontrar literalmente a definição do que é refugiado. Por quê? Porque Herodes estava buscando Jesus, não é, a criança, para matá-lo. Então o anjo do Senhor aparece a José e diz assim, olha, pegue a criança e fuja para o Egito. Por quê? Porque Herodes está querendo matá-lo. Lembra? Você perguntou o que é refugiado. Refugiado é aquele que tem a sua vida sob ameaça e ele foge do seu país sem querer, forçadamente, né? Ele foge forçadamente para preservar a sua vida. Então, percebe, Jesus ele foi realmente um refugiado. Quando ele está no Egito, que Herodes morre, ele diz assim, olha, agora volta para o Egito porque Herodes morreu. Então, a igreja, ela tem a responsabilidade, ela deve. A gente lê Levíticos, capítulo 19, versos 33 e 34, é muito interessante essa passagem também, porque a passagem diz assim, olha, quando o estrangeiro residir entre vocês, não o maltratem. A primeira é não maltratem, no verso 33. No verso 34, diz assim, quando o estrangeiro residir entre vocês, trate-o como nativo, como natural da terra. Tá? Isso é muito forte. E a referência é, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, se isso mexe com o coração de Deus, o órfão, a viúva, não é? O estrangeiro está dentro dessa categoria. Porque o estrangeiro, ele não conhece a cultura do país, ele não fala a língua do país, é uma pessoa em extrema vulnerabilidade. E quando a gente fere uma pessoa dessa, nós estamos literalmente ferindo o coração de Deus. Se a gente lê Êxodo capítulo 3, quando Faraó e os seus capatazes estão oprimindo o povo, perseguindo-os com um jugo muito severo, o texto diz que o sofrimento, o clamor do povo chegou até Deus. Aí Deus desceu para livrá-los. Essa é a linguagem mais humana. Eu sei que existem pessoas que vão se recusar, não é? Existem pessoas que realmente elas vêm, não é porque elas querem. Eu estou cuidando de um angolano agora, por causa da situação econômica da Angola, um homem que teve um AVC, sabe? Uma locomoção, não pode se locomover direito, então nós estamos o ajudando, acolhendo. É dever nosso, é responsabilidade nossa. Isso faz parte da nossa missão. Existem muitos afegãos que estão sendo acolhidos no Brasil. Inclusive, não posso falar abertamente, mas tem um lugar onde tem cerca de 120 famílias de afegãos sendo acolhidos, sendo cuidados. Agora é o seguinte, nós temos que ter intencionalidade com tudo isso. O nosso dever é cuidar das pessoas, acolhê-las. A conversão não é algo que nós operamos no coração do ser humano, tá? Então, como é que se dá esse acolhimento? Então, pelo que o irmão está falando, não é assim, eu vou usar a vulnerabilidade dele para levá-lo a Cristo. Não é isso? Olha só, não, essa não deve ser a nossa primeira intenção. A nossa intenção eu estou acolhendo uma pessoa, estou acolhendo um indivíduo, estou acolhendo um ser humano. Eu acolhi uma família de sírios, a segunda família, depois que cheguei no Brasil, eles estavam no lugar, eles estavam com sarna, a mulher estava grávida, todos com sarna. Nós acolhemos, pagamos aluguel para eles por quase 2 anos. Hoje essa família está na Holanda, mas um deles ficou aqui, que é o Hussein. O Hussein começou a estudar, o Hussein fez enfermaria, o Hussein aprendeu mecânica de bicicleta, o Hussein conserta a minha bicicleta, entende? O Hussein conheceu uma garota da Igreja Batista, o Hussein casou. Por isso que ele ficou. Por isso que ele ficou. Então, agora existe sim, por exemplo, na Alemanha, me deixe dizer uma coisa, existem pessoas que elas estão sendo realmente oprimidas no seu país de origem. Eu conheço várias histórias, mas me deixe contar uma para você aqui, e para o nosso público. A Alemanha recebeu muitos e muitos refugiados. A Alemanha tem, assim, o número de refugiados na Alemanha é altíssimo. E uma das pessoas que chegou na Alemanha, ela teve contato com cristãos. E ela se batizou. E ela falou assim, olha, no país onde eu estava, eu não tinha liberdade para escolher a minha religião. Como o cristianismo é a religião da liberdade, e eu estou num país livre,
significa que eu posso escolher a minha religião, então eu escolhi ser cristã. Então, muitos refugiados receberam a fé cristã. E assim, nós temos 8 segmentos, que a gente chama de 8 segmentos menos alcançados no Brasil. Dentre os 8 segmentos, aí tem quilombola, sertanejos, surdos, ribeirinhos, ciganos, indígenas, ricos dos mais ricos e pobres dos mais pobres. Dentre eles estão os refugiados. Existem 27 nações representadas aqui no Brasil, pessoas em situação de refúgio, em que é proibido pregar o evangelho nesses países. Se essas pessoas estão aqui, por que não pregar o evangelho? Eu prego o evangelho como? Eu prego o evangelho acolhendo. Eu prego o evangelho demonstrando o amor. Lembra do William Booth, do Exército da Salvação, quando houve a Revolução Industrial, as pessoas saíram da zona rural e foram para a capital? Ele usava um termo chamado sopa, sabão, salvação. Então, ele tirava as pessoas da rua, levava para um albergue, ele dava um alimento, ele dava uma roupa de segunda mão e pregava o evangelho. O evangelho é pregado de várias maneiras, entende? Mas o que nós precisamos ter em primeira mão é aquela pessoa que está chegando até mim, ela tem dignidade, ela é um ser humano, ela foi feita à imagem e semelhança do Criador. E não importa o estado que ela esteja, por mais deplorável que seja, sabe, é a imagem de Deus, que apesar da teologia dizer que está ferida realmente, distorcida, mas quando a gente aflige o ser humano, a gente aflige a imagem de Deus, que é a sua criação. Essa família que o irmão mencionou que tinha sarna, era por causa das condições absolutamente insalubres onde eles moravam, é isso? Sim. Na verdade, foram 35 famílias que vieram para o Brasil. As famílias eram cristãs. As 35 famílias cristãs foram adotadas e tinha essa muçulmana que não foi adotada. E nós dissemos, nós vamos adotar essa aí. Nós adotamos. As condições eram as mais precárias possíveis. Inclusive, por exemplo, eu vou mencionar o nome aqui, o nome de uma das crianças, ela estava grávida, mas o caçula, o nome dele era Lauan. O Lauan foi para a escola e depois que ele aprendeu português, conseguiu se comunicar, porque a criança aprende muito rápido. O que é que aconteceu? Quando descobriram que ele era um refugiado, começaram a chamar o Lauan de homem-bomba. Aquela criança começou a não querer ir mais para a escola. Graças a Deus que nós temos uma equipe de psicopedagogos, psicólogos, então foram lá, conversaram com a diretora, o Lauan continuou a vida dele na escola. Mas o nosso dever é acolher. Eu tive uma experiência muito forte, que está muito conectada com o texto de Levítico capítulo 19. Em 2009, o meu filho Samuca, o Samuel Wesley, ele fez aniversário e eu estava na Inglaterra. E aí eu não tinha dinheiro para fazer um aniversário para ele. E eu disse, vamos pescar. Tinha um laguinho ali do lado. Eu morava na beira do rio Thames nessa época. E aí eu fui pescar. E eu e o Samuca, né? Preparei umas varinhas. Aí pescamos um peixe. Quando eu pesquei um peixe, aí veio um garotinho que estava do outro lado do lago. E eu fiz todo o esforço, Heber, para falar inglês com sotaque britânico. Eu fiz todo o esforço do mundo. E aí a gente estava assim, agachado, né? Eu tirando o peixe do anzol e o meu filho Samuca do lado. E aí o garotinho chegou. Aí quando eu fiz todo o esforço para falar inglês com sotaque britânico, o garotinho respondeu, falou assim, I love accents, eu amo sotaques. Aquilo para mim foi marcante. Porque apesar de eu querer aparentar na minha fala ser um nativo, aquele garoto... Destruiu isso. Destruiu isso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele disse assim, eu amo sotaques, eu percebi que isso foi muito receptivo, porque ele diminuiu toda a minha estrangeirice, toda a barreira de separação caiu por terra ali. Quando ele disse, eu amo sotaques, ele dizendo, apesar de ser estranho, ao meu ouvido, a tua fala, e tu se esforçar para falar desse jeito, entende? Ele diminuiu, ele criou o vínculo, criou a aproximação. Aí outra coisa, se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, o pastor Ernesto Nini, que você mencionou aqui, ele é descendente de italianos, de imigrante italiano. E ele falava italianado. Entende? Então, o nosso dever é acolher, é amar as pessoas.
E nós temos os sotaques brasileiros, né? Sim. O gaúcho, nordestino, mineiro, estou morando em Minas. Sim. Você falou um ponto interessante e eu acho que a gente pode explorar um pouco. Porque nós somos muito paroquialistas, tá? A gente pensa, nós criamos esse mundo, e eu desconfio de qualquer ideologia sociopolítica ou religiosa que segregue as pessoas. Uhum. Nós somos chamados para ser pacificadores. Nós somos chamados para criar conexões e não dividir. Qualquer ideologia sociopolítica e religiosa que divide, que segrega, ela não reflete o princípio do reino de Deus. Existem alguns britânicos, por exemplo, que dizem assim, não, eu sou inglês ou escocês, eu sou inglês puro. Em 2001, a USP fez uma pesquisa, eu não vou falar da Inglaterra, porque eu tenho essa pesquisa, mas eu vou falar daqui a mais recente. Em 2001, a USP fez uma pesquisa sobre o DNA dos paulistanos. Tá. Entende? O DNA dos paulistanos, nós temos pelo menos 25 tipos de sangue na veia. Sabe? Italiano, europeu, alemão, indígena, africano. Eu pergunto, quem somos nós para nos orgulharmos? E é um estudo feito, assim, meticulosamente pela USP. Entendeu? Então, assim, quer dizer que quando há necessidade para se construir um povo, se construir uma nação, então a gente recebe mão de obra. Como aconteceu no Reino Unido na crise de 2008, British Job para British People, trabalho britânico para os britânicos. Então, quer dizer que depois do pós-guerra, quando foi para reconstruir o país, os negros, os indianos, os afro-caribenhos eram bem-vindos. Quando os nordestinos eram para vir, para reconstruir São Paulo e etc., eram bem-vindos e não. Então, qualquer ideologia sociopolítica e religiosa que segrega qualquer grupo, ela não reflete o reino de Deus. Porque Apocalipse 5, Heber, diz assim, que naquele dia, não é, estarão lá povo de toda tribo, língua e nação, porque Jesus os constituiu como reinos e sacerdotes. Isso é lindo. Esse aspecto da segregação, ele foi desconstruído lá no livro de Atos. Lembra de Pedro, quando resiste? Eu não vou entrar na casa de Cornélio, entende? Não, eu nunca comi coisa impura. Para encurtar a conversa, é o seguinte, eu gosto de uma frase do John Stott. O John Stott diz assim, eu vou falar em inglês porque ela soa e depois eu traduzo. O John Stott diz assim que Pedro, ele tratou Cornélio, he treated Cornélio as a dog, como um cachorro. Ele tratou Cornélio como um cachorro. Mas Cornélio treated Peter as a God. Porque quando o Cornélio tratou Pedro como um Deus, porque quando ele viu Pedro, ele quis se prostrar diante de Pedro. Entende? Então você percebe que essas questões da separação entre judeus e gentios, elas foram desconstruídas. Jesus foi lá e encontrou a mulher samaritana. Entende? Jesus rompeu toda a barreira social, todas as fronteiras que estavam fechadas. Então, nós temos esse dever, é uma responsabilidade nossa, a gente não tem nem que discutir, isso é indiscutível. O senhor mencionou um episódio, com licença. À vontade. E eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Me parece que houve aí uma transgressão. Vieram vários afegãos ou vários refugiados e eles eram cristãos e foram adotados. E uma família que não era cristã ficou de fora. Houve discriminação? Não. A questão não foi... A questão é que as famílias cristãs, elas foram adotadas por comunidades cristãs. Então, a única que não foi essa. Eu não sei. Mas não é uma discriminação? Eu acredito que... acho que não necessariamente uma discriminação. Não sei se, de repente, surgiu outras igrejas que queriam adotá-las, ou se nós fomos a única que foi sugerida e que teve contato e que adotou, entendeu? Como eram várias famílias, então as primeiras que foram adotadas foram essas. Agora, há o preconceito, sim. Há o preconceito porque as pessoas têm medo, porque as pessoas pensam que todo muçulmano é... Um homem-bomba. Um homem-bomba, entende? Existem muçulmanos que realmente eles estão fugindo dos seus países, tá? Existem pessoas que estão buscando um país onde ele tenha liberdade, onde ele possa viver. Agora, existe também, dentro da agenda islâmica, o Islã é uma religião, por natureza, missiológica, missional.
Entendeu? Isso é obrigação de fazer o mundo muçulmano. Mundo muçulmano. Então, se você ler a Surata 2, verso 228, a Surata 8, verso 41 e verso 116, né? Ou melhor, a Surata 8, versos 72, 74 e 75, você vai perceber que... E outra coisa, o próprio Maomé disse assim, olha, o muçulmano que imigrar sozinho, ele não se responsabilizaria por ele. O Maomé também disse assim que o imigrante muçulmano que imigrar, tá? Que ele imigrar e ele se juntar ao não muçulmano, ele se torna um dele. Entendeu? Agora, existe essa faceta? Existe sim. Existem discussões aí, documentários no Reino Unido, tá? De que o Reino Unido se tornará muçulmano. Existem zonas ou bairros na Inglaterra em que onde opera a lei é a lei da Sharia. A gente chama de Sharia Zone. É onde a lei é a lei da Sharia. Mas vai mesmo, demograficamente. Sim, demograficamente. Sim. Não tem pelo que eu... Acho que foi o senhor mesmo que falou da outra entrevista, as famílias muçulmanas instaladas em países não islâmicos são exortadas a terem um número grande de filhos, para que ao longo do tempo a religião mude. Sim. Sim, e muda o aspecto. Eu acompanhei isso, né? Os bairros estão muito... as etnias ou os povos estão muito concentrados em partes de Londres, vamos dizer assim. Mas uma coisa que me desperta a curiosidade, pastor, deixando um pouco o refugiado de lado, é o seguinte: o muçulmano vai para um país de primeiro mundo. Tudo bem, no país de origem, provavelmente ele não tinha acesso à educação, informação, então ele tinha aquela viseira da religião radical. Mas no mundo livre, não. Por que ele continua com a viseira? Olha só, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Por que ele continua com a viseira? Primeiro, quando ele emigra, ou quando ele chega como refugiado, certamente já existem comunidades islâmicas estabelecidas naqueles lugares. Tá? Se ele vem já com essa conexão... Tá. Entende? Ele se mantém. Se mantém. A outra coisa, Heber, nós não compreendemos isso porque a gente não vive isso. Mas na concepção islâmica, o Islã não é uma opção religiosa. Você nasce muçulmano. Um muçulmano, quando ouve uma mensagem do Evangelho, talvez ele leve de 4 a 5 anos para se converter, para se decidir. E tem toda uma série de implicações. Existe uma certa fiscalização, tá? Então, o muçulmano que vier para cá e ele se converter, se de repente ele quebrou um pacto, uma aliança com a família dele. Então, existem implicações muito profundas. Tá? É a tal da apostasia. Crime de apostasia. O crime de apostasia. Misericórdia. Bom, voltando a falar dos refugiados. A pergunta é a seguinte: se nós fôssemos refugiados, nós tivemos que sair do Brasil às pressas, tal, e fomos para um outro país, sem nada, né, com a roupa do corpo, mas chegando nesse país nós fôssemos assistidos por uma organização religiosa, porém não cristã, né? Como é que a gente se sentiria? Que é o que eles devem se sentir. Eles vêm para cá, são assistidos por cristãos, né? Será que eles se sentem mal por como nós nos sentiríamos? Puxa vida, eu sou de Jesus, mas agora quem está me ajudando é, sei lá, um hindu, né? Ou um muçulmano mesmo, que espera que eu me converta à religião dele. Sim. Olha só, eu acredito que dependendo do nível de estresse, tá? Vamos pensar assim, vamos fragmentar um pouco essa pergunta. Quando o Talibã foi reimplementou a Sharia no Afeganistão, você imagina a condição do ser humano segurar na roda de um avião, o avião decolar. 2 jogadores de futebol do Afeganistão, eles morreram nessa situação. Você acha que uma pessoa que está querendo sair de um país onde ele está
buscando refúgio, ele entrar num caminhão, morrer congelado. Então, a pessoa, o foco de uma pessoa, quando ela migra ou ela busca o refúgio num país, para mim, o que mais aparece aí, ou a busca maior, é do acolhimento. Os aspectos religiosos, eles são pensados de maneira secundária. E tem que ser mesmo. O acolhimento é o básico. E o que a Bíblia nos orienta a fazer é acolher e não necessariamente evangelizar? Sim, olha só. Nós temos que pensar assim, existe uma grande questão, né? Essa é uma pergunta. Existem momentos que Jesus ele cuidou da alma da pessoa diretamente. Houve um momento em que a multidão estava prestes a ser despedida e ele não despediu com fome, ele multiplicou pão e alimentou o povo. Então, quem aborda essas pessoas, ela vai ter que ter esse discernimento. O que é que essa pessoa está precisando nesse momento? A alma dela, o que é que ela precisa? Ela precisa acalmar o coração, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser apacentada, ela precisa ser amada. Como é que a igreja faz isso em termos práticos, pastor? Em termos práticos, a primeira coisa é, a gente conversa com a pessoa, ela, no nosso caso, ela passa por uma assistente social, é feita uma avaliação, faz-se um mapeamento das necessidades dela. Depois disso, a gente encaminha para uma classe de português, onde ela vai aprender a língua. E quando eles aprendem o básico, eles já querem ir para o mercado de trabalho. Entendeu? Por quê? Porque eles querem retomar a vida deles. A pessoa diz assim, ela saiu de uma situação de estresse e ela quer retomar a vida. Ele tem filhos, é casado, quer ter a vida deles. Entende? Então, nós temos etapas dentro desse processo. Eu lembro, eu entendo pouquíssimo do assunto, né? Mas eu me lembro de quando começamos a receber haitianos e venezuelanos, havia muita gente de nível superior, professores, engenheiros, etc., que vinham e se sujeitavam a qualquer tipo de trabalho, ser balconista na lanchonete, coisa do tipo, até poder aprender o suficiente e se estruturar para exercer a sua profissão. Então, não necessariamente todo refugiado é alguém absolutamente sem nenhuma condição. De jeito nenhum. Os refugiados sírios, os refugiados, muitos afegãos, eles são extremamente qualificados, sabe? Juízes, eu tive contato com juízes. Uau! Médicos venezuelanos. Um dos médicos venezuelanos, nós conseguimos ajudá-lo a fazer o revalida e a vida dele foi retomada aqui. Engenheiros, entendeu? Então, por exemplo, cubanos. Eu estou cuidando de um caso de um cubano, ele está num dos nossos grupos no sertão, o cara foi parar lá no sertão, o cara é um médico de ponta. A medicina em Cuba Você entendeu? Então, veja só, o que o cara ganha em Cuba dá para comprar 5 quilos, 6 quilos de carne de porco por dia. Um pão em Cuba é mais caro do que no Brasil, R$2, e o cara ganha $40 por mês. Então, há 2 semanas atrás, a galera mandou um dinheiro para a família dessa pessoa lá em Cuba. Entendeu? Então, assim, agora você imagina só, você acha que uma pessoa, um profissional, ele iria se colocar numa situação dessa, ele aqui no Brasil e a família sofrendo lá? Então, o que é que vamos fazer? Vamos juntar essa família, vamos ajudá-las. O mínimo que a gente pode fazer. Então, vamos acolher, sim. Então, pastor, mas aí, tá. O senhor contou da estrutura lá da sua igreja, né? Então, tem uma assistência social que faz uma certa triagem, né? Sim. Porque é necessário. E depois há o encaminhamento para as aulas de português. Mas esses refugiados que o irmão está mencionando já têm onde ficar. E os que chegam sem ter onde ficar? Olha só, existe programas de várias organizações cristãs que estão trabalhando nisso, não é? Encaminhando famílias refugiadas, eu vou usar esse termo refugiadas para facilitar a comunicação, para igrejas que podem adotá-las, tá? Que pode pagar um aluguel, ou alguns até têm algum dinheiro, porque venderam tudo que tinha no lugar e eles têm algum recurso. Tá?
Então, eu tenho contato direto com essas organizações. Então, são encaminhadas para famílias. E existem outras agências missionárias que são essas mediadoras entre a igreja, tá, e essas organizações que trabalham diretamente com os refugiados. Então, dá para se fazer um excelente trabalho. E, estrategicamente, seria muito mais sábio, muito mais prudente se os refugiados que entram no Brasil, eles fossem acolhidos, adotados e até pulverizados em todo o Brasil, em toda a nação. Existe no Brasil 53 mil venezuelanos. 53 mil? Segundo, Uau. agora, o último dado é de janeiro, fevereiro de 2023. Mas na Venezuela é só uma pinimba aí da imprensa contra o governo de lá, né? Não foi o que o presidente daqui falou? Não, não é não. A questão é muito mais profunda. Qualquer lugar... Tem um cara que escreveu um livro chamado Os Guinness. Os Guinness, ele fala sobre o conceito de liberdade, entende? O conceito de liberdade está sob ameaça. Existe no mundo 214 milhões de pessoas que vivem em situação de imigração. Existe 100 milhões de pessoas que vivem deslocadas dentro dos seus próprios países. 214 milhões é a população do Brasil. Então, pensa a magnitude. É um Brasil inteiro. É um Brasil inteiro. Zanzan. Entende? Agora, olha só, anteontem, agora está o Eli na BBC hoje de manhã. Eli na BBC hoje de manhã. 750 refugiados naufragaram na costa da Grécia. Foi. Das 750, 100 refugiados eram crianças. Quem lembra da situação daquele garoto, do Alan Kurdi? Na praia. Quem lembra daquilo? Aquela Um garoto de 7 anos de idade? Misericórdia. Aquela foto. Eu pergunto, será que a gente é tão frio de dizer assim, não, eu vou acolher ou não vou acolher, vou abraçar ou não vou abraçar? Obviamente tem que ter um planejamento, tem que se ter uma estratégia, entendeu? E se fosse a gente? Eu trabalhei com brasileiros que foram do Brasil para a Inglaterra. A situação é difícil do imigrante em si, do refugiado, é muito mais delicada ainda. Pois é. Então, agora vamos imaginar o seguinte. O telespectador está assistindo e ele gostaria de participar, mas a igreja dele não tem nenhum projeto, nenhum plano. Se ele entrar em contato com vocês podem orientar como é que uma igreja local pode dar os primeiros passos nessa direção? Uma segunda pergunta, mais prática. Eu gostaria de participar pessoalmente apoiando esse tipo de ministério. Então, por exemplo, o departamento da sua igreja pode receber apoio financeiro, ofertas? Pode. De pessoas que queiram ajudar? Claro. Qualquer pessoa que quiser apoiar o nosso ministério, que é o Projeto Refúgio, nós atendemos hoje mais de 300 refugiados em parceria com o Sebrae, com empresas, dando treinamento, né, capacitando-os nas mais variadas frentes. Se você procurar INSEC lá no Instagram ou Facebook, o Instituto Cristão de Ensino e Cultura, então entre em contato conosco e nós, toda ajuda será bem-vinda. Tá? E nós precisamos juntar forças para fazer alguma coisa. Tá? Existem empresários que podem contratar, sabe? Empresas, muitos desses refugiados, não aprendeu a língua, mas pode aprender, são empreendedores, tá? Então, por exemplo, eu conheço um cara do Rafael, o nome é Holy Burger, seria hambúrguer santo. O cara contratou vários refugiados dentro da própria empresa dele, então dá para se fazer um bom trabalho. Existem organizações que até têm recurso. Por exemplo, se uma família vai receber se uma igreja vai receber uma família de afegãos, existem organizações missionárias que podem ajudar com aluguel por pelo menos 1 ano. É só receber essa família. Tá? Então, e receber essa família implica em quê? Eles vão ser membros da igreja, é isso? Não necessariamente. Por exemplo, anteontem, uma criança, numa parte do Nordeste, aí, um pré-adolescente, de uma família de refugiados, decidiu entregar a vida dele para Jesus. Os pais, não. Entende? Então, a pessoa ela vai ter a liberdade. O que nós queremos é cuidar. A pessoa está preocupada
encontrar um canto para ela viver, ela quer retomar a vida dela. Então, a maior expressão de amor é o acolhimento. Eu fico pensando, a família, não é, que acolheu a pessoa de Jesus lá no Egito. O apóstolo Paulo disse assim, olha, algumas pessoas, por causa do dom da hospitalidade, elas receberam anjos sem saber que estava recebendo anjo. Entende? Então, o meu dever, a minha responsabilidade é acolher. E se fôssemos nós, se fosse um parente nosso, se fosse o meu filho, entende? Então, nós temos que pensar nesses termos. Então, se juntarmos forças, dá para fazer um excelente trabalho. E nós temos que entender uma coisa, do ponto de vista missiológico, missional, é uma grande oportunidade. Nós temos 27 nações representadas. A liderança da igreja brasileira não pode ignorar isso. Não pode ignorar. Existem pessoas que elas estão buscando um lugar onde elas possam realmente ter liberdade, como o testemunho que eu dei dos refugiados da Alemanha. As pessoas, muita gente não sabe disso, mas existem alguns países islâmicos aí em que os líderes islâmicos estão apavorados porque o cristianismo está crescendo assustadoramente. Verdade? Lugar que tem 75 mil mesquitas, 50 mil mesquitas fechadas ou com entende? Os conflitos internos, entende? É verdade, pastor. A gente ouve muito isso. Que Jesus tem se manifestado pessoalmente a muçulmanos sem acesso ao Evangelho, em sonhos e coisas do tipo. E aí a pessoa começa a se interessar por conhecer algum cristão que possa orientar. Isso acontece mesmo? Muitos. Eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, mas o ano passado agora nós tivemos uma conferência e falamos especificamente sobre esse tema. E um dos caras que teve essa experiência, ele era doutor na lei islâmica, doutor na lei da Sharia, conselheiro para o governo britânico, um cara com muitos artigos publicados, pelo menos 8, 10 livros lançados, entende? O cara começou a ler o Novo Testamento, porque pediu para um amigo cristão, era proibido. Primeiro ele teve um sonho, tá? E ele era doutor na lei da Sharia. Quando ele chegou na ética do reino, Mateus de 5 a 7, ele jogou o livro várias vezes, entende? Porque a Bíblia mandava amar até os próprios inimigos e ele tinha um conceito totalmente diferente. Bom, esse cara se converteu, tá? Ele se converteu, ele vive exilado até hoje, nunca mais voltou ao seu país de origem. Mas é um cara que teve uma experiência avassaladora com Deus. Olha que legal. Muito bom. A gente vai ter que chamar o intervalo. Mas antes, deixa eu falar com você sobre a AGRADE. Academia Teológica da Graça de Deus espera seu contato para oferecer a você o curso bíblico em plataforma EAD, ensino à distância. Em qualquer lugar que você tiver, que tiver internet, você pode fazer o curso facilmente. Então, durante a semana, no horário comercial, você pode ligar se você quer tirar dúvidas falando com pessoas. 3115-0819 em São Paulo. Ou você pode entrar na internet agora mesmo, agrade.com.br, tá? E aí, se você fizer isso, aproveita e já dá uma espiadela no site da nossa emissora, HIT TV, para que você possa também interagir conosco, mandando críticas, sugestões, né, dizendo o que você gosta, o que você não gosta, quem você gostaria de ver entrevistado e por aí vai, tá bem? A gente volta já já com a parte final do Vejam Só Entrevista. Estamos de volta com o Vejam Só Entrevista, agora para apresentar você. Já fez sua foto? Faz a foto, manda para nós, você pode ganhar uma caneca do Vejam Só. Pouquíssima gente tem. Eu mesmo ganhei a minha esse ano, depois de 25 anos trabalhando aqui, ganhei a minha caneca. Pois é. O que você faz? Bate a foto durante a exibição do programa e manda para nós pelo Facebook ou pelo Instagram. É bem facinho. A Dayara Oliveira, ela mora em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e ela mandou
a foto dela. Vamos ver. Olha só, Dayara, que moça bonita. Legal. A única coisa que estraga a foto é aquele chato que está ali atrás, né? Deus te abençoe, viu, Dayara? Um grande abraço para você. Em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, o Davidson Ferreira é nosso telespectador. Valeu, Davidson. Abração para você. Come aí um espeto corrido no meu nome. E em Manaus, lá, capital do Amazonas, que eu ainda não conheço, a Rose Valesca de Brito é nossa telespectadora. Muito bacana. Deus abençoe você, Rose. O Bernardo publicou o seguinte comentário a respeito da nossa enquete. Ele diz, a enquete é: você é a favor de a igreja se empenhar no socorro aos refugiados com vista à sua conversão a Cristo? Ele diz, não. Isso não faz ninguém se converter, mas devemos socorrer pelo próprio bem das pessoas. É isso que o irmão tem dito, né? Isso mesmo. Pastor, é a questão da dignidade humana. É óbvio que você vai orar pela conversão dela e tudo. A gente espera que todo mundo se converta, mas você não vai fazer isso para, né? O Marcelo Araújo. Temos que ajudar os necessitados ainda que não se convertam. Ajuda ao próximo é graça e não barganha. Isso mesmo. Né? Boa. E o Daniel comentou o seguinte, completamente, né? Ele concorda, completamente. Pois Deus deu seu único filho para sanar os pecados daqueles que nele creem, né? Creem no Filho. Então, sim, mas quando você socorre alguém porque ele é alguém, não porque você quer levá-lo a Cristo. O querer levar a Cristo está presente, mas essa não é a motivação inicial. Sim. Não é assim? Quando o Senhor Jesus curou os 10 leprosos, só um reconheceu o senhorio de Cristo. Ele até lamentou, mas ele curou os 10. Isso mesmo. É assim que funciona. Bom, nós conversamos com o pastor Samuel Silva, da Igreja Batista do Povo. Como é que chama a organização lá? Chama-se INCSEC, Instituto Cristão de Ensino e Cultura. Dentro do INCSEC, nós temos vários projetos, e um dos projetos que está dentro do INCSEC é o projeto Refúgio, que trabalhamos diretamente com pessoas em situação de refúgio. Tá aí. Quem quiser entrar em contato com o pastor Samuel, né, talvez até para conseguir o livro que ele publicou, o primeiro volume, o segundo vai sair em agosto, ele vai trazer também, ou para conseguir subsídios, informação, ajuda, apoio para implementar esse trabalho de acolhimento, que é crucial e é a oportunidade maior que nós temos nos dias de hoje. Eu não diria nem a palavra oportunidade, eu vou usar uma palavra diferente. É a obrigação maior que o amor cristão deve aproveitar, né? Eu me lembro que quando eu estudava História, no auge da peste negra na Europa, Sim. Né, os cristãos se notabilizaram e a perseguição contra eles praticamente desapareceu na medida em que os não cristãos perceberam como eles tratavam de forma diferenciada e humana as pessoas que eram largadas literalmente no meio da rua para morrer porque estavam infectadas, né? Então, é a parábola do bom samaritano levada às últimas consequências. Essa é a nossa obrigação. Quem quiser falar com o pastor Samuel, tem os contatos publicados nas nossas redes sociais. Se você não anotou, durante a exibição do programa, a gente também publicou, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? Você é a favor de a igreja se empenhar no socorro aos refugiados com vistas à sua conversão a Cristo? Vamos ver as respostas. 88% sim e 12% não. Então vamos lá, os 88%, vamos nos mobilizar para que isso de fato aconteça. Inclusive em nível pessoal. Eu quero apoiar esse ministério, eu sou um desigrejado, ou sei lá, minha igreja não se interessa, como que eu faço para apoiar, dando aula, acolhendo, mandando uma oferta, enfim, como Deus se dirigir, fala com o pastor Samuel, ele vai te orientar. De qualquer lugar do Brasil, ele tem contato com todo mundo, não precisa ser só de São Paulo, não, é o Brasil inteiro, tá?
A gente se vê na próxima sexta-feira, nesse horário, no Vejam Só Entrevista. Ósculo Santo para todos vocês.